Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Hélio Silva e nesse vídeo você vai ver como o uso de componentes podem acelerar o desenvolvimento de aplicações aqui no Flutter Flow. Então pessoal, os componentes eles são elementos reutilizáveis que agrupam o conjunto de widgets dentro do seu aplicativo. Então eles são como pequenos widgets personalizados que você pode criar e usar em diferentes partes do aplicativo, facilitando assim a manutenção e a consistência do design. Então com base nisso, quais as vantagens de utilizar componentes na sua aplicação? Então, pessoal, a primeira vantagem é a reutilização. Então, você vai conseguir utilizar os componentes em várias partes do seu aplicativo sem precisar ficar recriando toda vez que você precisar utilizar. Uma outra vantagem é a manutenção simplificada. Então, você pode, por exemplo, modificar um componente e ele vai fazer a alteração em todos os locais onde você fez a inserção desse componente. O terceiro e principal exemplo é a aceleração do desenvolvimento. Então você consegue construir telas rapidamente com esses componentes pré-configurados. A gente pode visualizar aqui. Então a facilidade que vai ter em construir novas telas se você já tiver tudo isso pré-construído. Então fica muito mais fácil. Uma outra vantagem é a padronização. Então fica muito mais simples você manter o mesmo estilo e o comportamento em todo o seu aplicativo. E por último, é uma personalização mais fácil. Então os componentes eles podem ser personalizados para diferentes contextos. Aqui dentro do Flutter Flow existem várias formas de se criar um componente. A primeira forma é utilizando a própria inteligência artificial do Flutter Flow, que é a AI Gen. Então eu vou clicar aqui nessa opção, vamos clicar aqui em New Component e vamos clicar aqui nessa opção. Através desse prompt, ele vai criar, através desse prompt que você definir, ele vai criar um modelo, de componente para que você possa utilizar dentro da sua aplicação. Então, vamos digitar aqui um prompt. Você tem um limite aqui de 400 caracteres. Eu vou digitar aqui um texto, criar um componente de perfil para uma aplicação de rede social. Então, vou colocar aqui defina. Então, quero que ele adicione a foto de perfil. Eu quero que ele coloque uma imagem circular centralizada. Quero também que ele defina o nome, Então, o nome, ele pode colocar um texto abaixo da foto. Vou colocar aqui. Quero também o título, na verdade vou colocar uma descrição e o texto para colocar a biografia, pode ser um texto curto. E por fim, eu quero que ele coloque os botões. Então vou colocar aqui botões. Eu quero que ele coloque um botão para editar perfil e outro botão para seguir. Um prompt finalizado, vou apertar o Enter para que ele gere. Então, pessoal, podemos dizer que ele gerou esse componente, somente que ele não conseguiu reconhecer a imagem circular, mas vou utilizar. Então, vou colocar aqui inserir o componente, vou definir o nome, vou colocar comp perfil, vou criar esse componente. Aqui é só eu fazer essa alteração, Posso remover essa imagem e aqui dentro eu coloco essa imagem circular. Então podemos ver aqui que com menos de 2, 3 minutos eu consegui gerar um componente que dá para utilizar dentro da nossa aplicação. E aqui é só fazer algumas personalizações, certo? Bem simples de fazer essas alterações. Você consegue definir com espaçamento. E olha só, bem rápido e totalmente funcional. Uma outra forma de criar componentes é também utilizando os componentes semi-prontos, e pré-configurados aqui mesmo do Flutter Flow. Então você vai encontrar uma série de componentes, aqui é só você explorar, você clica aqui em componentes, New Component, e aqui você pode navegar entre esses componentes pré-configurados. Então você pode clicar aqui nessas opções. Então temos aqui cabeçalhos, visualização de cards, os content views. Então tem várias opções e caso você se interesse por algum, é só você clicar. Você pode utilizar o tema ou definir o tema padrão. E aqui você vai definir o nome. Eu vou colocar aqui, por exemplo, esse drop-down padrão. Vou criar o componente e pronto. Eu já tenho esse componente aqui pronto para utilizar dentro da minha aplicação. Uma outra opção de você também criar componentes é clicando aqui, New Component, e você vai criar um componente totalmente em branco, um componente totalmente personalizado. Então você vai clicar aqui nessa opção
defina o nome desse componente, meu comp, vou criar. E quando você vai criar um componente do zero, ele vem, né, nesse formato, e aqui você precisa adicionar os widgets. E aqui você vai fazer a sua personalização. Lembrando, não existe regra para você criar esse componente aqui. Então, primeiramente, eu gosto de utilizar um container. Automaticamente que eu adiciono esse container, eu já clico aqui nessa opção, que ele mostra o tamanho, né, do dispositivo que eu estou utilizando. Que eu estou utilizando esse tamanho aqui, que é o iPhone 14 Pro, certo? Então aqui, com base nisso, eu já consigo definir um tamanho. Então, você pode ou definir uma largura de 100%, ou você define o tamanho em pixel. Eu vou colocar aqui o tamanho de 250. Na verdade, eu vou utilizar a porcentagem, então eu vou colocar aqui 100% para utilizar todo o espaço disponível. Vou definir aqui um arredondamento dos cantos, né? Uma borda aqui de 24. E a altura eu vou colocar 60. Vai ficar assim. Dentro desse container eu vou adicionar uma linha. Vamos aplicar aqui um padding de 12 em todos os lados, né? E dentro dessa linha eu vou adicionar um ícone, né? E também um texto. Eu vou aumentar o tamanho desse ícone aqui para 35, vai ficar assim. E para esse texto eu vou aumentar aqui o tamanho para 18, vai ficar assim. Posso até diminuir o tamanho desse ícone, ficou muito grande. Vou colocar aqui, acho que 30 tá bom. Vamos selecionar nossa linha e dar aqui um espaçamento de 8 entre eles. Beleza? Então a gente tem aqui o nosso componente criado. Uma outra alternativa para você criar um componente é fazer a conversão do widget em componente. A gente vai fazer isso agora. Eu vou pegar essa coluna, vou adicionar aqui um container, né? Deixa eu centralizar aqui. Eu coloco na parte superior mesmo. Então tem esse container aqui. Vamos usar 100% do espaçamento. Vou arredondar os cantos, colocar aqui 24. Definir aqui uma cor primária. Dentro desse container eu vou adicionar também uma row. E dentro dessa row eu vou adicionar aqui uma imagem. Vou colocar ela para cá. E vou adicionar um botão. Vai ficar aqui. Vou definir aqui 200, o tamanho desse botão. Colocar uma cor diferente. Pode ser esse amarelo. Assim. Vou selecionar minha row e aplicar um padding de 12. E selecionando aqui a minha row, eu vou definir aqui um espaçamento de 8. Esse botão aqui, vou colocar editar, por exemplo. E tudo pronto. Agora, para fazer a conversão é muito simples. Eu vou selecionar aqui o widget que eu quero converter. Então, eu estou utilizando aqui esse container. Você vai clicar aqui com o botão direito e você vai clicar nessa opção converter para componente. Então, você clica, define o nome. Eu vou colocar aqui componente convert. Então, vou colocar aqui conv e vou criar esse componente. Pronto. Eu já tenho aqui esse componente criado. Eu já posso, por exemplo, utilizar ele aqui dentro da minha aplicação de forma muito mais fácil. Então, existe essas formas de você fazer, né? Você criar esses componentes de uma forma bem simples. Com todos esses componentes aqui já criados, para adicionar aqui dentro da minha aplicação é muito mais fácil. Então, a primeira opção, você pode clicar aqui na paleta de widgets, você vai clicar nos componentes, você vai clicar, segurar e arrastar para dentro aqui da sua área, né, da sua aplicação. Uma outra forma é você clicando aqui na árvore de widgets, você vai selecionar o widget que você quer inserir esse componente, clica nessa opção e você vai selecionar o ícone que você quer adicionar aqui dentro. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui o drop-down. Então pronto, ele já está dentro aqui do meu app. Além das opções de selecionar um componente manualmente, você pode exibir um componente através de ações. Eu vou deletar esses componentes que eu adicionei aqui. Vou deletar aqui tudo. Vou deletar também esse app bar para não atrapalhar. Eu vou adicionar nessa coluna aqui um botão. Vai ficar aqui. Vou centralizar. Na verdade, eu vou envolver essa coluna aqui nesse container. Vamos definir aqui uma largura de 100%.
assim. Então, quando eu clicar nesse botão, eu quero exibir algum desses componentes. Então, é bem simples. Vou clicar aqui em Action, vou adicionar. Vamos procurar aqui por botão Sheet, uma das opções. Clique em Show. E aqui ele vai pedir para você selecionar o componente que você quer exibir. Eu vou clicar aqui em selecionar o componente e eu vou colocar aqui esse comp perfil. Então, quando eu clicar no botão, ele vai exibir esse comp perfil aqui. Então, eu vou clicar aqui para testar. A nossa aplicação aqui fez o carregamento. Se eu clicar aqui no botão, ele vai exibir, né, o nosso componente. Pode ver que ele está utilizando todo o espaço. Aqui é bem simples de resolver. Você vai clicar aqui no componente, porque ele não tem uma altura definida, né? Ele está sem altura. Você pode colocar aqui uma altura que vai funcionar. Definir aqui a largura 100% também. E vamos testar novamente. Então já carregou. Agora quando eu clico, podemos ver que ele já exibe aqui o nosso componente, certo? Uma outra forma também de mostrar um componente é você pesquisando aqui pelo Custom Dialog. Então selecionando ele aqui, ele vai pedir para você definir um componente. Então vou selecionar aqui esse nosso drop-down. Então quando eu clicar aqui, ele vou fazer aqui o teste para a gente exibir. Então quando eu fizer o clique, ele vai exibir, né, o nosso componente também. Então eu vou clicar aqui no root load. Então tudo pronto. Quando eu clico aqui no botão, olha só, ele já exibe aqui o nosso Custom Dialog. Você pode personalizar, adicionar botões, então fica ao seu critério. Como eu mostrei no início, quando você cria um componente do zero, eu vou colocar aqui, por exemplo, ícone, vou criar um componente. Quando você cria um componente do zero, você vai encontrar, né, somente essa opção aqui vazia, e aqui do lado algumas opções. A primeira, as actions, né, tanto as ações como as ações em bloco. Aqui do lado a gente vai ter as variáveis locais do componente. Então, por exemplo, você pode definir uma variável que vai ser acessada somente desse componente aqui. Você consegue fazer isso. E a mais importante, que são os parâmetros do componente. Esses parâmetros do componente nada mais são do que as entradas que você define quando usa um componente em uma página ou em outro componente. Então esses parâmetros eles podem incluir valores como texto, números, cores ou até mesmo as configurações mais complexas. A gente vai fazer um exemplo aqui e você vai conseguir entender. Então aqui dentro desse componente, né, eu vou adicionar somente um ícone. Vou definir o tamanho dele aqui de 35 e a cor padrão vai ser o branco, certo? Clicando fora, eu vou clicar aqui para adicionar os parâmetros desse componente. Então eu vou adicionar aqui dois parâmetros. O primeiro vai ser o ícone. Eu vou definir o tipo ícone, né? Esse parâmetro aqui. E vou adicionar mais um que vai ser uma ação. Eu vou colocar até assim, ação. O tipo vai ser uma action. Beleza? E eu vou clicar para confirmar. Agora aqui na minha página, vou deletar esse botão. Vou selecionar aqui a minha coluna. Vou adicionar um container. Vamos personalizar aqui. Vou utilizar 100% do espaço. Definir aqui uma altura de 60. Uma cor primária. Vamos adicionar bordas na parte superior. Então vou colocar aqui 18 e 18. Vai ficar assim. Beleza. Dentro desse container, agora eu vou adicionar uma linha. E dentro dessa linha, eu vou adicionar o meu componente que eu acabei de criar, que é o ícone. Então eu vou selecionar ele aqui. Então, pessoal, se vocês observarem aqui embaixo, e também aqui na parte superior, está aparecendo um erro. O que ele está dizendo? Eu preciso definir o ícone e também eu preciso definir uma ação. Então, o que acontece? Quando eu defino esses parâmetros aqui, eu preciso passar esses parâmetros. Então, eu preciso passar o ícone e também a ação. Beleza? Então, o que é que eu vou fazer agora? Volto na minha página. Vou selecionar aqui o ícone. Vou passar um ícone e vou chamar ele aqui de home. Vou procurar aqui o home, né? Vou selecionar. Vou definir aqui o tamanho 35 e vou definir uma cor. Que vai ser o branco mesmo. Podemos dizer que ele não está alterando. Por quê? Porque eu não defini o meu ícone.
Então, eu vou selecionar aqui novamente o componente, seleciono o ícone, clico aqui nas propriedades do ícone e agora eu vou definir o parâmetro para meu ícone. Eu vou selecionar ele aqui. Quando eu voltar na página, olha só, já fiz a alteração. Agora está faltando eu definir uma ação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar esse primeiro ícone, vou duplicar 3 vezes, vou dar 2, tá bom? Vou selecionar aqui a minha row, vamos fazer esse alinhamento dessa forma. Vou criar 3 páginas aleatórias, eu vou clicar aqui, chamar de page 1, criar. Agora eu vou duplicar, então clico aqui com o botão direito, duplico, clico com o botão direito novamente nessa outra e duplico. Vamos fazer o seguinte, vamos renomear, então eu vou colocar essa aqui page home, essa aqui vai ser page settings, a última, vamos colocar page map. Volto na minha página dos componentes, certo? Então a primeira aqui eu tenho o ícone home, beleza? Vamos para a segunda, vai ser o ícone settings, pode ser até o map, eu vou colocar 7, que é as configurações. E o último vai ser o map. Eu vou pesquisar aqui map. E olha só, já fiz as alterações. Agora vamos adicionar as ações. No meu ícone home, eu vou definir a minha ação. Podemos dizer que ele mostra aqui um callback, né? Então vai ser navigate to para página home. Fecho. Próximo, configuração. Então, adicionar ação, navigate to page settings. Fecho. E o último vai ser navigate to page map. A gente pode ver aqui que em questão de minutos construímos uma barra de navegação bem simples, onde apenas com esse componente eu consegui definir ações para esses 3 ícones. E a gente conseguiu também alterar todos eles. Eu vou fazer somente uma alteração para a gente fazer o teste agora. Eu vou clicar aqui no page home, vou adicionar um container, né, 100% espaço, dentro dele eu vou adicionar um ícone, só para a gente entender aqui, vou aumentar esse ícone para 50, e aqui vai ser home, vamos copiar esse container, então pode ser Ctrl C, vem aqui no settings, seleciona a coluna Ctrl V, então aqui vai ser settings, próximo page map, então seleciona a coluna, clico nele aqui, e Maps. Então vamos testar. Vou clicar aqui para fazer o carregamento. Podemos dizer que nossa aplicação já fez o carregamento, porém quando eu clico no ícone não acontece nada, ele não navega para nenhuma página. Então por que isso acontece? Selecionando o ícone aqui, quando você vai definir uma ação, né, quando você define essa ação, aqui na parte superior a gente tem aqui o callback. A gente está definindo uma ação de callback, porém ela precisa ser executada. Aonde é que ela vai ser executada? Lá no ícone. Então vem aqui no meu componente. Ela precisa ser executada aqui no meu componente. Então seleciono aqui o ícone. Vamos selecionar aqui uma action. Vou adicionar. E aqui você vai pesquisar por execute callback. E aqui você vai selecionar a ação. Qual é essa ação? É o parâmetro que você definiu aqui, ó. É o parâmetro de ação. Agora eu vou clicar no root reload. Então vamos testar novamente. Agora, quando eu clico em alguma dessas opções, ele vai navegar para a página. Porém, aqui eu não tenho adicionado, né, na minha barra de navegação. Então eu posso fazer o seguinte. Eu posso vir aqui novamente, seleciono o meu container, que está selecionado aqui a minha barra, clico nele com o botão direito e vou converter. Vou chamar ele de navbar. Crio o componente. Pronto, já tenho o meu componente criado. Agora eu posso vir aqui na minha página home, clico aqui na minha coluna, né? Vou adicionar aqui a minha navbar. Vamos fazer isso aqui. Venho novamente até settings, componente navbar, alinhamento e por último page map. Vou fazer a alteração aqui do ícone do map, né? Vamos colocar aqui o map. Beleza, vamos dar aqui um root reload. Tudo pronto, fez o carregamento. E agora sim, quando eu clico, ele vai fazer a navegação. Olha só. Tudo funcionando. Bem rápido, bem simples, totalmente funcional. E nesse último exemplo, eu vou mostrar como se passa informações vindas de uma base de dados para um componente. Então vamos fazer isso agora.
Eu tenho uma tabela criada lá no Supabase, bem simples, somente com um campo. Então eu vou selecionar aqui a coluna, eu vou adicionar um list view. Dentro do list view, eu vou adicionar aqui uma row. Dentro dessa row, eu vou adicionar um texto e também um ícone. Vamos adicionar aqui um espaçamento. Vou aumentar esse texto. Colocar aqui, por exemplo, 18, só para ficar mais visível. E vou aumentar aqui o ícone para 30, tá bom. Vou colocar aqui info. Esse ícone aqui. Vamos alterar a cor. E esse texto também. Vou colocar aqui essa cor. Beleza. Agora eu vou selecionar aqui minha list view. Vou adicionar aqui um backend query, Supabase query, né? A minha tabela status user. Tem algumas informações. Vou confirmar. Então vou selecionar aqui meu texto. Clico nessa opção. Aqui a chamada, né? Lá na nossa query. Eu vou selecionar aqui status. Vamos dar um espaço aqui e confirmo. Agora vamos adicionar uma ação para esse botão executar, né, ou exibir o nosso componente. Eu vou clicar. Vamos adicionar a ação, que vai ser o button sheet. Show. Vou selecionar aqui esse comp aqui, meu comp. E vai ser esse aqui. Então volto novamente. Então, pessoal, o que acontece? Quando eu clicar nesse botão, eu quero exibir esse componente. Porém, esse componente ele não tem acesso às informações dessa página. Eu preciso passar manualmente essas informações para ele. Então, primeiramente, a gente precisa definir um parâmetro. Então, eu clico aqui, vou adicionar o parâmetro. Vou definir o nome desse parâmetro de colocar param supa, informação do Supabase. E o tipo vai ser uma Supabase row. Então, eu vou selecionar ele aqui. Qual vai ser a tabela? Status user. É a mesma que eu utilizei para fazer a chamada, né, da minha query. Então eu clico para confirmar. E agora eu preciso passar esse parâmetro. Então seleciono ele aqui. Clico novamente. Então eu clico aqui em value. Status user, né, que é a nossa query. E Supabase row. Seleciono ele aqui. Clico para confirmar. Show. Já passei o parâmetro. Tudo certo. Agora eu preciso vir aqui no meu comp. Então seleciono ele aqui. Vou clicar no texto. Clico nessa opção. E agora eu vou selecionar aqui o param supa, que foi o nome do parâmetro que eu defini. Então seleciono ele aqui. Qual vai ser o campo que eu quero exibir? É somente o campo status. Então eu vou clicar ele aqui. Vamos dar um espaço. E no default variable, confirmo. E eu vou executar. Então, pessoal, a nossa aplicação ela fez o carregamento. Agora, quando eu clicar aqui para ele exibir a informação, ele tem que exibir essa mesma informação que está aqui, né? Então eu clico aqui. Olha só, user 1. User 2, User 3 e, por último, User 4. Então, funcionando também, né? Essa é a forma de você conseguir passar essas informações, porque um componente ele não tem acesso diretamente à página, então você precisa passar tudo isso para que ele consiga obter essa informação, né? Ele consiga receber esses dados. Portanto, pessoal, os componentes do Flutterflow eles são essenciais para você otimizar o desenvolvimento dos seus aplicativos. Ele vai permitir uma reutilização eficiente, facilita a manutenção, acelera o processo de construção, né, garante um design mais consistente e entre outras melhorias. Então, se você não utiliza na sua aplicação, comece a utilizar os componentes a partir de agora. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e seja um dos nossos membros para ajudar, né, a continuar com esse trabalho por aqui. Então é isso, até o próximo vídeo.